O que esse livro aqui do Dale Carnegie me ensinou sobre como falar melhor em público e como prender a atenção das pessoas. No decorrer do livro, Dale Carnegie menciona sobre um possível amigo. Joe estava em uma palestra e nessa palestra, ele sendo orador, ele queria muito prender a atenção das pessoas e ele não sabia como. Mas ele foi citar uma história e ele citou sobre um parque. E ele falou sobre como foi a entrada dele nesse parque, a visão que ele tinha, ele foi explicando isso para as pessoas. E haviam já se passado uns 15 minutos em que ele falou sobre todos os pontos que ele viu e que ele achou importante naquele parque para o seu público. Porém, ao longo da palestra, aquela citação fazia parte do tema em que ele estava apresentando. Ele achou de suma importância trazer aquela visão que ele teve sobre sua entrada no parque. Mas o que ele não esperava é que as pessoas não iriam se prender àquele ponto. Por quê? Porque no início até estava interessante, depois as pessoas não, elas perderam o interesse completo. Porque quando a gente foca em muitas coisas, acaba que no fim a gente não foca em nada. Então as pessoas saíram da palestra e do John e simplesmente elas já esqueceram tudo que ele falou, porque ele falou sobre muita coisa e sobre uma visão que na verdade tinha muitos pontos. Então as pessoas não guardaram nada na mente. Ou elas podem até guardar, mas no outro dia elas já não vão lembrar mais, não vai ser algo significante para elas. E o que Dale Carnegie menciona que o John poderia ter feito de diferente é, e serve para você, serve para mim, sempre que formos apresentar um trabalho, fazer uma reunião, sempre que formos ser o orador em uma determinada situação, você precisa pensar e se concentrar em um único ponto específico. E por que isso é tão benéfico para a sua comunicação? Por que isso é tão benéfico para a sua apresentação? Porque, na verdade, quando você foca em um único ponto específico, você consegue detalhar mais sobre aquele assunto, sobre aquele tópico, e as pessoas vão se prender mais àquilo. Porque imagine só, se Joe tivesse focado em um único detalhe que ele achou muito interessante do parque, sobre as cachoeiras, sobre a forma como os animais se alimentavam, como era a relação dos animais que habitavam ali. Imagine se ele tivesse agido desta forma em sua fala, em seu exemplo, em sua história. Com certeza as pessoas iriam lembrar, e quando elas visitassem aquele parque, talvez elas fossem até porque ele achou tão incrível e trouxe esse ponto que elas já tinham ido até lá e não tinham visto, então elas querem retornar, ou para quem ainda não foi, ou para quem irá e vai se lembrar da história do Joe. E por que isso é tão importante? Você focar em um único ponto, porque você consegue ter mais liberdade para focar em mais detalhes, porque você mostra para as pessoas o quão interessante aquilo foi para você e, consequentemente, isso vai ser interessante para o seu público. Então, sempre que você for apresentar um trabalho, seja na faculdade, seja fazer uma reunião no seu ambiente de trabalho corporativo, enfim, por mais séria que seja a sua empresa, o lugar em que você trabalha, ou sobre o que você tem que falar, quando você traz um exemplo pessoal e quando você traz a sua visão sobre uma situação e você detalha somente ela e você não fica trazendo vários exemplos e várias situações, isso faz com que as pessoas se prendam mais ao que você está dizendo. Você acaba atraindo a atenção delas toda para você e você consegue ter mais liberdade, como eu mencionei, para você abordar tópicos relacionados àquilo ali. Então você não vai focar em coisas gerais e supérfluas e que são muito básicas e que todo mundo pode ver e que todo mundo vai ter essa visão quando ir àquele parque, né? Por exemplo, que foi o caso do Joe. Agora, não é todo mundo que vai pensar somente nas cachoeiras, não é todo mundo que vai pensar somente nas montanhas que tinham atrás e vai se perguntar algo e aí você vai trazer uma reflexão com base nisso. Tá entendendo? Tem muito mais estratégia por trás. Então, é de suma importância que você sempre se concentre em um único ponto. E se em 5 minutos de apresentação, principalmente na faculdade ou em uma palestra com relação ao final ou ao início, e você querer ter o desejo de trazer um exemplo, algo que realmente aconteceu na sua vida, foque na sua história em um único ponto. Tá? Se você vai contar algo da sua história, algo que aconteceu na sua vida, se concentre em um único ponto e aí você se aprofunda nele. Pense que é melhor você se concentrar nisso do que você tentar falar sobre tudo que aconteceu, sobre os detalhes da roupa das pessoas naquela situação e você não falar nada com nada. Então, você não vai atrair a atenção das pessoas. Isso se cabe para criadores de conteúdo, para comunicadores que são palestrantes, que é o meu caso, para radialistas, né, locutores de rádio. Isso se cabe para todo mundo, no ambiente corporativo, se cabe para quem é estudante de universidade. Então, quanto mais detalhes você trouxer sobre um único ponto, mais êxito você obterá em sua apresentação do que você querer se aprofundar em tudo e em todos os detalhes de tudo numa história. Foque apenas em uma coisa e você vai obter muito mais êxito.